Como fazer para tornar o triatlon mais barato? Eu vou dar 3 dicas, 3 grandes dicas que vão fazer com que você consiga praticar o triatlon como estilo de vida para a sua saúde e até atingir metas mirabolantes, eu diria, sem gastar muito ou estruturando para gastar. Olá, eu sou o professor Fábio, doutor em Educação Física, treinador de triatlon e de multiesportes, e estou aqui para explicar para você como baratear ou como gastar menos ao praticar triatlon. Lembrando que praticar triatlon e provas de triatlon quer dizer que você vai nadar, pedalar e correr. E aí não importa a distância. Se você faz distâncias curtas, no que a gente chama de sprint triathlon, short triathlon, em que uma prova você nada 750 metros, pedala 20 quilômetros e corre 5 quilômetros, você já é triatleta. E você também que deseja ou faz um Ironman, que é nadar 3.800, pedalar 180 quilômetros e correr uma maratona, ou 42 quilômetros, também é ser triatleta. São demandas diferentes, tempos diferentes de treino, mas ambos são triatletas. Fábio, o que você entende como saúde? Depende do como seu corpo está, da sua disponibilidade para o treino. Mas eu entendo que manter o seu corpo treinado para um sprint triatlon, que é essa prova curta que eu falei, ou para o triatlon olímpico, que é o dobro dela, nadar 1.500 metros, pedalar 40 quilômetros e correr 10, é relativamente saudável praticar num período anual, e isso acaba acontecendo de forma casada com treinos neuromusculares, musculação, pilates, crossfit, e que assim seja, vamos dizer assim, perfeito? É, é dito que no triatlon se gasta muito. Sim, porque o céu é infinito. Você pode ter um Fusca ou uma Ferrari, né? E é isso em todos os equipamentos. Alguns equipamentos são mais dispensáveis, outros menos. Alguns equipamentos são mais o frufru da moda, outros menos. E aí, minha primeira dica, importantíssima, eu parei para falar que eu ia falar principal, mas ela é a principal, é saber lidar com a ansiedade. Porque como você começa a participar de grupos para treinar, de pessoas que pedalam do seu lado, correm do seu lado, você vai grupos de compra e venda de material, você fica picado pelo bichinho de se inscrever numa prova, por exemplo, como o Ironman, seja o Full ou 70.3, e essas demandas fazem com que você gaste dinheiro, inclusive à toa, inclusive sem pensar, inclusive na impulsividade. Então, vale a pena ter bem claro o seu foco. Então, como eu faço para lidar com a ansiedade? Trace um planejamento anual. Quais provas ou onde eu quero chegar esse ano? Vou trazer meu exemplo. Eu estou vindo de uma lesão no joelho relativamente grave, com um aumento de 25 quilos de peso. Já baixei 8. E eu quero fazer esse ano no triatlon, porque eu pratico outra modalidade que chama corrida de aventura, um sprint triatlon e um triatlon olímpico até dezembro. Então eu tenho essa meta, tenho 2 possíveis provas, talvez uma não seja prova, eu faça um simulado, falarei sobre isso. Mas essa é uma maneira de lidar com a ansiedade, porque dentro dessa estrutura você tem equalizado o que você vai gastar, né, de grana, por exemplo. Legal. Agora eu vou falar sobre os equipamentos, né? Eu vou dividir esses equipamentos em 2 situações: os equipamentos para treino e os equipamentos para prova, que são mais ou menos importantes. Do ponto de vista de gasto, como o objetivo é falar gastar menos, minha primeira dica é: faça parte de grupos de triatlon. Tem grupos de triatlon no WhatsApp, no Facebook, no Telegram, e esses grupos são de compra e venda de material. Então, você vai conseguir encontrar material mais acessível do ponto de vista do preço. Fazer parte desses grupos também tem um tipo de segurança que normalmente são pessoas que já vendem lá dentro e que a comunidade conhece. Mas também existem sites de compra usados, Mercado Livre, OLX. A minha ressalva ou cuidado
tente saber a procedência do material, principalmente quando é bicicleta ou um material mais caro, ok? Outra coisa é, quando você vai investir, eu falei para você fazer um planejamento anual e criar a prioridade no que você vai investir, né? Então, eu vou falar em relação a treino que é necessário, depois a prova, porque isso vai ajudar muito a equalizar. Então, treino, vou começar modalidade por modalidade. Natação, treino. Acaba sendo esporte mais caro, do ponto de vista de material, eu preciso de sunga, óculos e touca. No meu caso, depende do lugar que eu vá nadar, nem touca, né? Depende do lugar que eu vá nadar, touca. Eu consigo comprar a sunga para ir na praia, uma sunga barata e simples, óculos, existe óculos sem fazer propaganda, mas fazendo óculos com custo-benefício ótimo na Decathlon, que menos de R$ 40 você compra um óculos, testa alguns modelos ali da própria marca, e touca você consegue de graça de outras provas ou com um amigo, se for o caso. Isso serve para o seu treinamento. Caso você nade sozinho, não nade com um professor, depende do estágio que você está, vale a pena ter material, nadadeira ou palmar, mas para o iniciante não é necessário. Inclusive, se você nadar em uma academia, provavelmente terá esse material de treinamento. Aí sim entra outro custo, onde nadar. Então, eu vou dar umas dicas. Legal, uma academia de natação é o lugar mais comum, uma academia que tem até outras modalidades, dá para você, que tem a natação, você consegue pedalar, por exemplo, correr na esteira, então você consegue trabalhar bem lá dentro, mas existem modalidades mais populares. Verifique no município a qual você está, se ele tem piscina pública que disponibiliza de 1, 2 vezes na semana para nadar ou para ter aula. Então, aqui em São Paulo, ou na Grande São Paulo, a região, conheço São Caetano, Santana do Parnaíba, que eles disponibilizam aulas de natação durante a semana em piscinas públicas. São Paulo também tem piscinas públicas. Existem alguns clubes mais populares. Eu mesmo treino em um clube mais popular chamado ADPM, Associação Desportiva da Polícia Militar. Eu diria que, do ponto de vista do custo de uma academia de clube, ele é mais barato, sim. E outras opções, por exemplo, o SESC. Então, se você é registrado em carteira ou alguém da sua família nos comerciários, você pode estar associado ao SESC, que é gratuito. Você só vai pagar o exame médico e, normalmente, o SESC que tem piscina, ele tem raia para treinamento, para rodagem. Eu não estou nem falando das aulas, ok? Então, natação, treinamento é isso. Treinamento de bicicleta. Treinamento de bicicleta, se você tiver uma mountain bike simplesinha, você já consegue treinar, inclusive fazer provas de sprint triathlon. Vale a pena você ligar para a empresa que vai realizar a prova, mas algumas provas já discriminam. Vou dar um exemplo aqui em São Paulo, na verdade no Guarujá, o Santa Cecília Triathlon, ele tem uma categoria mountain bike. E normalmente as categorias de sprint triathlon, né, que você pedala 20 quilômetros, elas aceitam mountain bike, porque vai ficar para trás, só não tem uma categoria separada, por isso que vale a pena você ligar. Então, se você está preocupado em fazer a modalidade e a disputa é com você mesmo, você não está tão preocupado com as pessoas ao seu redor, se elas vão te passar ou não, porque você está com uma bicicleta mais lenta, mountain bike é mais lenta que uma speed ou uma time trail, a mountain bike dá conta, perfeito? Do ponto de vista do treinamento, né, já até misturei um pouco com a prova, você pode alternar, inclusive, com aulas de spinning. Se você fizer uma boa aula de spinning, por exemplo, baseado no volume de treino, então você sabe que você tem que treinar 45, 60 minutos, que dá próximo àquela quilometragem especificada, você faz aquele volume de treino. Então, dá para você até fazer as aulas de bicicleta, né? Então, utilizar uma bike de spinning. Muitas academias ou clubes, eles disponibilizam essas bicicletas de spinning no departamento de aeróbicos, junto com a esteira, com o elíptico, com a escada. E aí você tem uma bicicleta ali, então você consegue também rodar o volume em relação ao tempo que você precisa, porque nem todas aquelas bicicletas vão marcar uma pseudo distância. Eu digo pseudo porque diminui na precisão, precisaria ser uma bicicleta bem bacana
para a gente relacionar ou relativizar exatamente o volume e a intensidade. Já quando eu falo de corrida, é o mais fácil, camiseta, blusa e bora correr. Opa, e tênis, né? E um tênis de corrida, tênis de corrida também, o céu é o limite, eu consigo comprar tênis de corrida de R$ 200 a mais de R$ 1.000, também é sem fim. Vale a pena fazer parte de grupos. Eu conheço um grupo que chama Tênis Certo, inclusive faço parte dele, que é de um canal no YouTube, e lá eles vão disponibilizando promoções, então de tênis mais caros, mais baratos, e vale a pena ficar ligado nessas promoções, não comprar um monte e entender para que você quer um tênis que dura mais, um tênis mais rápido, né? Então, um tênis com uma sola que vai durar um pouquinho mais, um tênis mais leve, e aí depende da sua demanda. Um outro ponto que tem a ver com os treinos está relacionado a monitoramento de treino. Você pode ter um relógio para monitoramento de treino, mas é um custo. E eu vou dar a minha visão como treinador. É melhor que você guarde dinheiro e já compre um relógio para treinamento mais bacana. Ele será um pouco mais caro. Não vou falar de marca tal. Eu uso Garmin e já esse daqui é o quarto. Mas não tem só essa marca, Polar, Coros, existem outras marcas interessantes, mas vale a pena comprar um relógio bom e pesquisar sobre ele. Mas se você está começando, não é um gasto essencial naquele momento. Se você tem o celular, existe um aplicativo chamado Strava, que pelo menos para corrida e para o ciclismo, você consegue gravar bem os treinos com GPS, tudo bonitinho. Ele vai te dar um bom parâmetro de treinamento, se você conseguiu atingir aquele volume. Inclusive, se você paga uma taxa para esse Strava, você consegue algumas ferramentinhas a mais. Se vale a pena ou não, eu não utilizo esse modo exatamente porque eu tenho um Garmin, mas eu tenho alguns alunos em que eu mando o treino e ele conversa com o Strava. Quando eles treinam, o Strava manda para o aplicativo que eu utilizo. E funciona muito bem. Inclusive, alguns utilizam aqueles relógios da Amazfit. A Amazfit manda para o Strava e o Strava também manda para o aplicativo que eu utilizo. Então, é interessante você monitorar, mas hoje em dia, com o aparelho de celular, dá conta. E se você for investir nisso, guardar um dinheiro para comprar já um material bacana com o tempo, sem pressa, ok? Um outro ponto importante, né? Eu vou falar de roupa, né? Porque no ciclismo eu não falei na bermuda. No treinamento de ciclismo, você pode usar a bermuda na academia, quando eu estiver na academia. E mesmo para treinar mountain bike, eu vou falar de algo mais específico para provas. Mas, como eu falei para você fazer um planejamento anual, você viu que eu fiz um planejamento, tenho até um mais ousado, que não dá para eu falar nesse momento, estou vendo como minha lesão ela evolui, mas eu separei talvez 2 provas no ano. Aqui em São Paulo, a gente existe a possibilidade de fazer simulado, você paga uma taxa bem menor, só para você perceber, um Ironman full, ele por volta de US$ 800, o 70.3 ou provas parecidas, US$ 400. Uma prova de longa distância, não da chancela do Ironman, eu estou falando da região sudeste, né, que eu conheço, você vai pagar por volta de R$ 1.000 as provas. As provas de triatlon olímpico, entre R$ 500 e R$ 800. E as provas de sprint triatlon short, essas mais curtas, entre 280 e R$ 350 por prova. No nosso caso, o simulado ele está a R$ 75. Você estaciona, tem um chuveiro, um lugar para colocar a bicicleta, tudo, simula todas as possibilidades, como se fosse fazendo a prova. Vai lá, tira a sua roupa de natação, coloca capacete, já sai para pedalar, deixa a sua bicicleta lá. E existe até possibilidades mais baratas, mais rústicas, mas depende aonde você se encontra. Então, coloque mais simulados na sua rotina e menos provas, inclusive simulados indoor. Se você treinar numa academia, num local que tem a piscina, você consegue pedalar na sequência e correr, o faça. Então, dentro da sua planilha, tenha separado treinos
em que você faz todas as modalidades e você vai criando simulados, né? É interessante que, do ponto de vista do simulado, que tem águas abertas, tá? Nem sempre pode, mas é importante pensar nisso por conta da própria dificuldade ou diferença entre piscina e águas abertas. Agora sim, já que eu estou falando em relação à prova tem um ponto de discussão que é a roupa. Nós utilizamos uma roupa para a prova inteira. Você não usa sunga, tira sunga, o que eu falei do treinamento. Então, a minha dica é o seguinte: também procurar no Mercado Livre, no Google, em relação ao uniforme. Homem é mais fácil, ele consegue comprar uma bermuda de triatlon. Essa bermuda serve para nadar, não usaria para o treinamento, porque a piscina corrói mais a bermuda, mas ela serve para ciclismo, então não precisaria ter uma bermuda de ciclismo, que essa mesma bermuda serve para isso, e serve para correr. Então, nos simulados, uma bermuda é o suficiente. As provas normalmente dão uma camiseta. Se você não tiver essa pira de usar toda a roupa colada e tal, usar a bermuda com a camiseta da prova dá muito certo. Nada só com a bermuda, coloca a camiseta quando vai para o ciclismo e depois para a corrida também. Se não, ou seja, bermuda com o top, né? Ou macaquinho completo. As meninas já têm a situação de ter que usar um bermuda com top ou macaquinho completo. Minha sugestão é que procure, como eu falei, sempre se achou a ponta de estoque. E ó, não custa nada, lavou, tá novo. Já comprei bermuda usada também, então às vezes você encontra um material bom, novo. Normalmente esses materiais de corrida, eles são de qualidade. Agora, um outro ponto que vale destacar, que é a estrutura do treinamento, ou seja, o que eu vou treinar, como eu vou treinar. Eu consigo planilhas gratuitas na internet. Se colocar planilha grátis de triatlon, você vai arrumar na internet. Você pode participar de grupos em que você vai pagar, e aí essas assessorias podem variar aí de R$100 e poucos a quase R$1.000, né? Se precisar de treino, pode falar comigo, mas eu vou dar mais uma dica. Eu vou deixar um card aqui de um vídeo em que eu disponibilizo uma planilha para sprint triatlon de 11 semanas. E está indo um vídeo junto explicativo. Então, você entra no vídeo do YouTube e consegue baixar essa planilha só para você verificar como é, ok? Mas você consegue até Ironman, você consegue gratuitamente na internet, ou planilhas mais baratas compradas. Eu consigo comprar uma planilha pronta. Qual é a diferença dessa planilha pronta, dessa planilha que eu estou disponibilizando gratuitamente? Eu não pensei essa planilha para você. Então, quando penso em você, eu tenho que saber quanto você corre, alguns outros detalhes, pedala, seja nada, e isso acaba interferindo um pouco nesta lógica, perfeito? Então, o treinamento personalizado, pensado no aluno, no atleta, naquele momento, ele acaba trazendo resultados bem mais bacanas, ok? Para fechar esse vídeo, recapitular tudo o que eu falei até agora, é interessante que você tenha as metas bem definidas para não gerar ansiedade, para comprar os materiais com calma, né? Inclusive, eu não falei de bicicleta, porque bicicleta aí é o auge do triatlo. Teria calma. Eu falei, começa com uma mountain bike, guarda dinheiro, procura uma bicicleta usada, veja se o material é bacana, veja se tem uma boa procedência. Vale a pena esperar um pouquinho mais e fazer bons investimentos, ok? Tomara que eu tenha ajudado, que esse vídeo seja bacana. Se tiver alguma dúvida, deixe um comentário. E se você ficou até o final desse vídeo, para eu sentir firmeza, assim, que foi bacana o vídeo, escreve aqui nos comentários Viver Tri e o que você gostou mais das minhas dicas. Ou se você tem alguma dica diferente que você fez e falou, nossa, isso valeu a pena, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.